Salve, salve pessoal, tudo bem? Professor Alencar na área para falar hoje sobre um dos livros mais badalados dos últimos anos na literatura brasileira, que é Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Fique comigo até o final desse vídeo porque vai valer muito a pena, tenho certeza, e vocês já sabem que literatura é com Alencar. E você que se interessa por grandes livros, por grandes autores, pela história da literatura brasileira também, não se esqueçam que lá no link da minha bio, do Instagram, vocês encontram o curso das escolas literárias e também o e-book das escolas literárias, que tem feito um grande sucesso, com muitas informações, com exercícios de vestibulares, de Enem, é só procurar lá. E você tem acompanhado os vídeos, mas ainda não é inscrito no canal, então é só clicar lá, ativar o sininho, dar o seu like se você gosta do vídeo, fazer comentários, tudo isso ajuda a gente a espalhar a arte da palavra por aí. Vamos começar falando um pouquinho sobre a vida desse escritor contemporâneo, nascido no mesmo ano que eu, gente. 1979. Já está começando a fazer conta, né? Isso não é agradável. Ele nasceu na Bahia, em Salvador, e é geógrafo e doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia, e temos mais alguma coisa em comum. Eu sou doutor também em literatura brasileira e italiana pela Federal de Santa Catarina. Gente, com o Torto Arado, simplesmente o Itamar voou pelo Brasil e pelo mundo. Ele ganhou o prêmio Leia, Oceanos, Jabuti, que é o prêmio mais importante da literatura brasileira, já está traduzido em mais de 20 países e agora vai ganhar uma adaptação para a HBO Max. Inclusive, a série, será uma série, já está sendo roteirizada por 5 roteiristas negras, o que é bastante simbólico e vai muito ao encontro do livro Torto Arado. Vamos para alguns dados técnicos do livro. Estamos falando, em termos de gênero, de um romance contemporâneo de 2019, ganhou o prêmio Jabuti em 2020. No que se refere ao foco narrativo, estamos falando de uma polifonia, muitas vozes. Então você tem 3 capítulos, cada capítulo tem uma narradora em primeira pessoa. Fio de corte é o primeiro capítulo e a narradora é a Bibiana, a filha mais velha da família. Depois nós temos o capítulo que dá nome ao livro, Torto Arado, aí a narradora é a Belonise, a segunda mais velha, e o terceiro capítulo, Rio de Sangue, tem uma narradora que não é um ser humano e sim uma entidade, uma encantada, como a gente vai perceber no livro, que é a Santa Rita Pescadeira. Em relação ao tempo, nós não temos uma definição bem certeira, por exemplo, tudo acontece em 1977, mas nós temos alguns sinais, o leitor tem que ficar atento, aquela coisa do tipo, vem comigo que eu te explico no caminho. Por exemplo, quando acontece o acidente da língua, as meninas são levadas numa Ford Rural para o hospital na cidade. A Ford Rural no Brasil foi produzida entre 70 e 77 do século passado. Então aí você já começa a imaginar o tempo. Em relação ao espaço onde tudo acontece, onde mora a família principal desse romance, é Água Negra, uma fazenda fictícia, só que ela fica localizada num lugar real, que é a região lá da Chapada Diamantina, na Bahia, e nós podemos saber disso, por exemplo, por causa das festas de Jaré, que era organizada aí pela família do Zeca Chapéu Grande, e o Jaré é uma variante do candomblé, são religiosidades de matriz africana, e ele é praticado basicamente na região da Chapada Diamantina. Por falar na questão do espaço, eu diria que é mesmo um livro bastante geográfico, fala de terra, fala de rio, fala de posse ou não de terra. Lembrando que o Itamar, além de ser um geógrafo, um doutor pela Federal da Bahia, também é funcionário do INCRA, que lida com a questão
da distribuição de terras, né, da reforma agrária no Brasil, é um órgão federal. Sobre as personagens, além de Bibiana, Belonísia e Santa Rita Pescadeira, podemos aqui lembrar de Dona Ana, que é a avó e mãe de pegação das meninas. Temos também a Salu, né, a Salustiana, que é a mãe, e ela é a parteira, ela se torna a parteira da comunidade. Zeca Chapéu Grande, filho da Dona Ana, marido da Salu, e é o líder espiritual de Água Negra. Ele faz lá benzeduras, faz também remédios com ervas medicinais. É ele que incorpora as encantadas, os encantados nas festas de Jaré. Zezé e Domingas são outros filhos de Salu e de Zeca. Além disso, nós temos o Severo, vai se tornar o marido da Bibiana e um líder social em Água Negra. Temos o Tobias, que será marido de Belonísia, ele vai representar a violência contra a mulher aqui na história. E aqueles que não aparecem, mas são citados, a família Peixoto, é a família proprietária de Água Negra, mas eles não moram lá e mal vão lá também. Eles só querem aquilo que os trabalhadores podem oferecer com a força do seu trabalho. Lembrando que quem fosse morar em Água Negra não poderia construir casa de alvenaria, apenas de barro, porque senão, se construir casa de tijolos, vai ser uma casa que permanece. Aí os trabalhadores querem ou vão querer, de repente, tomar posse da terra, e não era isso que os proprietários queriam. Além disso, quem estava lá também podia ficar só com uma pequena parte daquilo que produzia, todo o restante ia para a família rica, que também tinha outras posses. Percebam que é um trabalho análogo à escravidão. Nós estamos falando aí de uma família negra. A maioria dos que moravam ali, pelo que nós podemos entender a partir da leitura, é negra, são descendentes de escravos, são quilombolas. Então veja que nós temos já de cara uma crítica muito interessante do Itamar, porque afinal de contas a Lei Áurea é de 1888, mas já terminando o século XX, a gente encontra ainda pessoas afro-brasileiras vivendo em situações muito precárias, muito semelhantes ao que acontecia ainda lá no século XIX, no século XVIII. A escravidão no Brasil durou muitos séculos. Foram quase 400 anos de escravidão no Brasil, como nós sabemos. Aí tem a questão da diáspora. Por falar nessa relação Brasil-África, vocês sabem que a capa desse livro da artista Linoca Souza foi feita a partir dessa foto que vocês estão vendo aí. Giovanni Marozzini fez uma sessão de fotos em Camarões, um país da África, e a partir então dessa foto, que é fantástica, que conversa muito com o texto, foi feita a capa. Já vou avisando que eu vou dar alguns spoilers aqui, porque eu vou falar do livro de uma maneira geral, vou falar de alguns detalhes, e aí a gente vai saber coisas que acontecem, são informações importantes em relação à narrativa. Bom, o primeiro capítulo, então, fio de corte, vai ter como narradora a Bibiana, e uma das primeiras coisas que ela conta já é o incidente com a faca, quando ela e a irmã vão até a cama da avó, a Dona Ana, para pegar uma mala velha, suja, que ela mantinha ali. As duas encontram lá dentro, embrulhada num pano todo sujo, uma faca bem reluzente, com cabo de marfim. Elas começam a brincar, colocam também a faca na boca e acontece o que acontece. Uma havia amputado a língua, a outra tinha tido um corte profundo. Como diz o texto, qual das duas, minha gente, perdeu a língua? Isso nós vamos descobrir só no final do primeiro capítulo, porque o Itamar, de um jeito muito inteligente, vai conduzindo o leitor, vai dando sinais, ao mesmo tempo vai escondendo. Então você tem que tentar decifrar o que acontece. E aí elas são levadas às pressas lá para o hospital da cidade, a cidade próxima, a fazenda. Quem leva é o Sutério, o gerente
de Água Negra, lá na Ford Rural, e é um desespero só. Interessante que a Bibiana comenta que ela nunca tinha visto tanta gente branca, porque a vida da família principal é resumida ali à fazenda. As irmãs que já eram unidas serão ainda mais a partir de então. Temos aquela frase: foi assim que me tornei parte de Belonísia, da mesma forma que ela se tornou parte de mim. A partir dessa frase, gostaria também de comentar com vocês que o que predomina na narrativa do Itamar é a norma culta da língua portuguesa, nos 3 capítulos, que aliás tem uma linguagem bastante homogênea, bastante parecida, vez ou outra ele escapa um pouquinho da gramática, começa uma frase com pronome oblíquo, mas de maneira geral, mesmo quando as personagens se expressam, falam, o que a gente vê então é a norma culta da língua portuguesa. Chega a Água Negra, uma família que será importante para a trama, que é a família do tio Servó. Ele era irmão da Salu. Vem ele, a mulher, os vários filhos, porque era costume mesmo por ali as pessoas terem muitas crianças. O filho mais velho do tio Servó era o Severo, que começa a se aproximar de Bibiana, Belonísia. Elas têm interesse por ele. Vai haver até uma certa rixa entre as duas. Uma noite, quando uma festa de jaré já estava terminando, o que acontece? Belonísia e Severo desaparecem. É aí que Bibiana vai procurar e os encontra atrás de um umbuzeiro. Era uma sombra só, e aí dessa sombra saem 2 pessoas. Bibiana sente-se enciumada e vai contar para a mãe Salu, que dá uma surra de chinelo em Belonísia. Era a primeira vez que Bibiana presenciava uma surra daquele jeito. A relação das duas até fica um pouco abalada. Depois, no 2º capítulo, Belonísia vai contar a versão dela. Quando a fazenda passa por uma seca terrível, os dois, Severo e Bibiana, vão até a cidade para vender o buriti, que era o que restava para eles naquele momento. As plantações não estavam vingando, ainda que havia rios em Água Negra. 2 rios que existem mesmo, o Santo Antônio e o Utinga, passavam por lá, mas a seca terrível do jeito que era, secava os rios, acabava com as plantações, e o buriti, como é algo natural, algo que a natureza oferece aos moradores, acabava sendo então uma forma de escapar da miséria total. Bibiana e Severo vão juntos até a cidade, vender a massa do buriti, e aí eles acabam se aproximando e acabam namorando. Ela vai engravidar dele, e ela tem aí os seus 16 anos, ele um pouquinho mais velho. Agora um dilema: contar para a família a gravidez entre primos ou simplesmente fugir. Eles pensam em enfrentar e viver ali mesmo em Água Negra, porém Bibiana presencia uma humilhação que o Sutero faz o Zeca Chapéu Grande passar, e ela vê que realmente não tem mais como ficar ali, a exploração é demais. Veja que Bibiana e Severo são muito atentos ao que acontece ali na fazenda, as relações entre patrão e empregado, a situação praticamente de escravidão pela qual os moradores passavam. Diante disso, eles resolvem ir embora, tentar a vida fora de Água Negra e depois retornar e ajudar os pais. É exatamente isso que vai acontecer. Dentre as coisas que levava, e talvez a que mais me machucava, era a minha língua. Isso diz Bibiana no final, quando ela vai embora, inclusive vai levando a mala da Dona Ana, aquela da faca. Então aí o leitor consegue perceber que ela leva a sua língua. Quem perdeu a língua é Belonísia e não Bibiana. Só que por ela ter a língua, ela não fica mais feliz. Afinal de contas, ela é empática em relação ao que acontece com a irmã. E a irmã será agora a narradora do 2º capítulo. Por sinal, é o capítulo mais longo do livro.
Interessante a gente pensar que ela não se comunica falando, porém, nós temos aí então o texto escrito. É bem significativo o fato de ela perder a língua, de ela ser silenciada. Se nós pensarmos bem, pessoas como ela, negras, excluídas, sempre sofreram muito silenciamento de tudo quanto é lado na nossa realidade brasileira. Só que, ainda assim, ela está se comunicando. Nós temos aí um capítulo feito por ela, ou seja, resiste a silenciamento versus resistência nesse livro. E agora, um outro ponto de vista, vai aparecer a mesma história contada de um outro jeito que é absolutamente normal. Imagine você e os seus irmãos contando a história da família de vocês daqui a 30 a 40 anos. Cada um vai contar sob uma perspectiva, vai haver versões diferentes, o que é bastante natural. Outra coisa interessante também de se falar é que aqui nós temos o quê? Nós temos narrativas feitas a partir da memória. E a memória é falha, a memória acaba sendo diferente para uma pessoa e para outra, uma lembra de uma coisa, a outra lembra de outra. Também é relevante a questão das idas e vindas aqui nas três narrativas, porque a nossa memória é exatamente assim. A gente lembra de uma coisa muito antiga, de algo mais recente, a memória não é linear. Qual é a versão da Belonísia para a história do primo? Eles estavam atrás do umbuzeiro, simplesmente brincando com vagalumes. Bibiana e Belonísia são muito diferentes. A primeira é mais ligada às letras, aos estudos, inclusive ela vai se tornar professora. Sobre a terra, ela comenta que a família Peixoto, então, praticamente não ia ali, não dava muita bola para Água Negra, porque afinal de contas era uma fazenda um pouco menor em relação às outras que eles tinham, então ali não havia tanto lucro, a partir dali não havia tanto dinheiro, eles tinham lá um barracão simples, onde os trabalhadores guardavam o produto das suas plantações e eles podiam até comprar, só que era bastante caro. Veja só que irônico, eles vão comprar algo que eles mesmos plantam, é caro, vale a pena muitas vezes ir até a cidade para vender coisa, para adquirir, só que tinha que ser escondido, porque obviamente que os donos não gostavam. Retomando a questão da escola, é importante dizer que em Água Negra os próprios moradores vão construir uma escolinha graças à ajuda do prefeito. É que um dos filhos do prefeito havia sido curado pelo Zeca Chapéu Grande. E o Zeca, em contrapartida, pediu então ao poder público esse espaço para ensinar, para tirar as crianças de Água Negra da ignorância. E aí fundam lá a escola, a professora é a Tia Lourdes, muito nome de professora. A Belonísia já não era então muito chegada às letras, os números, mas o jeito de ensinar da Dona Lourdes piorava tudo. Porque ela falava de coisas que eram muito distantes ali das crianças da comunidade, ela não ensinava de acordo com o que era feito, com o plantio, com a colheita. O ensino-aprendizagem não ia ao encontro dos anseios da comunidade, e aí mesmo que a Belonísia se afastava, ela preferia os ensinamentos do pai. Ela preferia as coisas que o pai sabia em relação à natureza, os dizeres, as frases, os pensamentos do Zeca, que era um homem bastante sábio. Deixei a casa dos meus pais montada num cavalo, diz Belonísia, mas não era o cavalo de um príncipe encantado. Era de Tobias, um homem mais velho, que parecia ter a idade, inclusive, do Zeca Chapéu Grande, que vai morar sozinho em Água Negra. É um dos funcionários da fazenda, ele demonstra interesse pela moça e a leva. Mas quando Belonísia chega lá, é uma confusão, a casa é suja, é bagunçada, ele simplesmente
deixa Belonísia e vai trabalhar. Quando ele volta, as coisas já estavam mais organizadas, comida fumegando no fogão. A princípio, ele comia a comida dela, gostava, repetia, só que aos poucos ele começou a reclamar de muito ou pouco sal, como ela mesma diz. Das reclamações vem também o tom de voz mais alto e ele começa a agredi-la verbalmente. Tem uma situação só, o livro, em que ele quase bate na Belonísia. Ela está costurando e ele vem para cima, ela para e simplesmente fica olhando, como quem diz, vem que tu vai ver onde essa agulha vai parar. Porque ela comenta que é neta de Donana, que havia enterrado 3 maridos, é filha de Salu, uma mulher muito respeitada em casa e na comunidade. Então ela não é uma mulher com certeza disposta a esperar passivamente uma agressão, ela tem toda uma força. Só que Tobias não dura muito tempo, ele arrumava confusão literalmente com Deus e todo mundo e acaba aparecendo morto na estrada. Belonísia, obviamente, não acha ruim, durante o velório ela tem que até cuidar para não dar uma risada e ela resolve continuar vivendo sozinha. Mais uma demonstração, então, de autossuficiência, de força. Além disso, ela vai ajudar uma vizinha, que é a Maria Cabocla, que essa sim sofre tudo quanto é tipo de agressão do marido, que bebe, o Tobias também bebia. Temos a questão do alcoolismo presente ali na região como uma demonstração também de falta de perspectiva, de tristeza profunda. Ela constrói uma amizade com Maria Cabocla, vai ajudá-la a enfrentar o marido. Interessante é que Belonísia tinha com ela a famosa faca. A faca que fez com que ela ficasse em silêncio. É porque ela tinha encontrado a faca dentro de um pote na casa do Tobias. Ele, na verdade, havia achado o objeto, mas isso a gente só vai saber no último capítulo narrado pela Santa Rita Pescadeira. A faca vai atravessar, vai cortar, podemos dizer assim, toda a história. É graças à faca que ela consegue colocar o marido de Maria Cabocla na parede, consegue intimidá-lo. Inclusive a Maria Cabocla toma coragem, expulsa o marido de casa, mas depois ele vai acabar retornando. Por falar na mudez da Belonísia, temos uma passagem aqui em que ela conta que ela tenta praticar a fala. E ela resolve escolher a palavra arado. Olha só o título, ela ouvia muito essa palavra do pai que trabalhava no arado, ela gostava do som redondo e ela tentava falar. Aí a gente começa então a pensar no torto arado. Torto também era o arado utilizado pelo pai, que era um arado velho. O arado também representa, minha gente, se nós ficarmos aqui refletindo bem, a agricultura lá de antigamente, a agricultura que era praticada muitas vezes pelos escravos que sofriam lá nas fazendas, tendo que utilizar o arado, é algo muito braçal, algo que exige muita força física, muita entrega por parte de quem está manejando. O torto arado era utilizado e ainda é. Olha só as permanências da exploração, dos maus tratos, do sofrimento. Belonísia conta o retorno de Bibiana. Bibiana volta definitivamente para a fazenda. Ela, o marido, obviamente, e 4 filhos. E eles, muito inteligentes, com muita visão, com muita percepção daquilo que estava acontecendo, começam a agir. O Severo vai se tornando um líder social cada vez mais ativo, ele vai aos poucos conscientizando os moradores da fazenda. Temos direito à terra, somos quilombolas, ele diz aos moradores. Claro que isso não vai ser bem recebido pelos donos, pelos comandantes da fazenda, e
Severo será assassinado a tiros em frente ao seu casebre. Dele vai escorrer um rio de sangue e esse é o título do terceiro capítulo, narrado então pela encantada, já falamos dela aqui, Santa Rita Pescadeira. Ela é citada no primeiro capítulo Fio de Corte, quando uma senhora, a dona Miúda, muito velhinha já, vai incorporar do nada, de maneira inesperada, essa entidade. Pela lógica, deveria ser o Zeca Chapéu Grande, o líder então espiritual ali de Água Negra, mas uma moradora ali da região, a Dona Maria Miúda, é que vai ter esse privilégio. O Itamar comenta em entrevistas, em falas diversas, que ele percebeu um desaparecimento dessa entidade, da Santa Rita Pescadeira, e propositalmente ele vai colocá-la aqui em sua história para que essa parte da religiosidade, que é o jaré, permaneça. Podemos pensar também, já que estamos falando dessa festividade religiosa, que é um povo bastante oprimido, bastante sofrido, e o jaré acaba sendo o quê? Uma maneira de resistir, também traz consolo, traz esperança àqueles que estão ali, a família do Zeca Chapéu Grande e as outras. Quando acontece aquela seca, que segundo o livro é a pior desde 1932, no jaré eles invocam a ajuda dos encantados. De seu movimento virá sua força e sua derrota. E isso diz a Dona Miúda, quando incorporando para a Bibiana, lá no Fio de Corte. Então percebam que existe aí já uma premonição daquilo que iria acontecer. Enquanto a Santa Rita vai narrando, eu vou me lembrando daquela música do Raul Seixas, Eu Nasci, há 10 mil anos atrás, porque ela conta a própria saga já de muitos séculos, ela já estava presente quando os africanos vieram, ela presenciou, ela acompanhou todo o processo, toda a dor daqueles que foram sequestrados, daqueles para quem o trabalho duro foi imposto, daqueles que sofreram muitas violências. Ela diz que ela acompanhou também aqueles que vieram ali para a Chapada Diamantina, que tem esse nome porque no século XIX, houve o garimpo por causa do diamante, e ela fala sobre sujeira das águas, sobre destruição das florestas, tudo isso aconteceu naquela época. Nesse capítulo, que é o mais curto do livro, nós vamos descobrir que a fazenda mudou de dono. É um tal de Salomão, que a princípio parecia que ia ser diferente, mas no final das contas não era nada. Era até pior, porque dentro dos planos dele não cabiam os moradores. O problema é que os moradores estavam cada vez mais dispostos a tomar posse, a ficar por ali, porque eles sentiam que não era só trabalhar e dar dinheiro para os outros, mas ter também os seus direitos. E agora Santa Rita comenta que ela vai auxiliar, ela vai ajudar nesse empoderamento das famílias, ela será incorporada tanto por Bibiana quanto por Belonísia. Será uma espécie de união encantada, assim como elas já tinham se unido por causa da questão corporal lá no início da história. Santa Rita Pescadeira não era mais incorporada pela Dona Miúda, que dá a entender que falece na história, então ela entra no ser de Bibiana e Bibiana vai até a floresta para construir um fojo, que é uma espécie de armadilha para pegar uma onça. A onça aí está simbolizando o Salomão, ele na verdade acaba sendo pego e aí Belonísia também sob o comando, digamos, da Santa Rita, vai até lá e crava a sua faca no ser capturado. A última frase do livro
Sobre a terra há de viver sempre o mais forte. Vejam a resistência que ganha ajuda, inclusive do sobrenatural, e o sobrenatural acaba sendo o único personagem real. Configura até uma espécie de paradoxo, porque realmente a Santa Rita Pescadeira faz parte desse universo do Jaré, já as outras personagens são fictícias, apesar de profundamente baseadas em algo real, como nós sabemos. Então, palmas para o Itamar Vieira Júnior. É um livro bastante relevante ainda hoje em dia, faz com que a gente pense sobre o Brasil de várias maneiras, e é um livro também muito bem escrito, muito bem realizado do ponto de vista literário, com passagens bastante poéticas, que criam imagens muito fortes no leitor. Valeu, gente! Um abraço!